Olá, hoje a gente vai explorar o que faz o ensino ser, uau, realmente marcante. E para isso, vamos usar uma ideia bem poderosa, a do professor como um arquiteto. É isso mesmo. Em vez de pensar no ensino como, sei lá, uma simples entrega de fatos, vamos imaginar a coisa toda como um ato de design, sabe? De construção, onde cada aula é uma estrutura pensada, projetada com um propósito bem claro. Ok, vamos pensar um pouco sobre isso. Qual é a diferença, de verdade, entre um professor bom e aquele professor que é ótimo? Sabe? Todo mundo já teve vários professores na vida. Alguns eram bons, outros nem tanto. E aí tem aqueles que, nossa, realmente fizeram diferença, que mudaram o jogo. Mas o que será que separa um do outro? Olha, não é sorte. E com certeza não é mágica. É método. E a chave para a gente entender esse método tem um nome bem específico. E essa chave se chama didática. Pensa nela como a planta baixa, sabe? Aquele projeto super detalhado que um grande arquiteto usa. Ou, no nosso caso, um grande professor. E quem traz essa ideia com muita força é o educador brasileiro José Carlos Libânio. Para ele, a didática é exatamente essa ponte. Ela é o elo que garante que o conhecimento não seja só jogado para cima dos alunos, mas sim que ele seja construído de uma forma sólida, que faça sentido de verdade. Vamos para a primeira parte, a fundação, construindo em terreno social. E o subtítulo aqui já dá a letra, porque ensinar nunca é um ato neutro. Pensa só, todo arquiteto sabe que antes de começar a levantar as paredes, a primeira coisa é entender o terreno, certo? Na didática é a mesma coisa, só que o nosso terreno é o contexto social em que a gente vive. O Libânio sempre bate nessa tecla. A educação nunca acontece num vácuo, numa bolha. Ela está sempre construída sobre uma base de valores. Valores sociais, políticos, culturais. E esse ponto aqui é fundamental. Cada escolha que um professor faz, por menor que pareça, desde o conteúdo que ele seleciona até as perguntas que ele faz na aula, tem uma consequência. Ou ela acaba reproduzindo a sociedade do jeito que ela já é, ou ela ajuda a transformar. Pensa bem, a escolha de qual autor ler na aula de literatura ou qual parte da história destacar, tudo isso tem um peso. Com essas decisões, o professor pode, sem querer, só reforçar as coisas como elas já estão. Ou ele pode dar ferramentas para que o aluno questione, pense e ajude a transformar a realidade. É uma responsabilidade gigante, né? Então, qual seria a missão desse nosso professor arquiteto? Bom, segundo Libânio, a coisa vai muito além de só transmitir informação. A missão central é, primeiro, garantir o acesso ao conhecimento, claro. Mas não só isso, é também desenvolver o pensamento crítico, ajudar a pessoa a pensar por conta própria, é promover valores democráticos e éticos e, no fim das contas, o grande objetivo é contribuir para a emancipação de quem está aprendendo, para formar cidadãos mais autônomos, mais conscientes. Beleza, agora vamos para a segunda parte, a planta baixa da aprendizagem, ou seja, como projetar o sucesso através de um planejamento intencional. Com aquela base social bem entendida, agora a gente pode ir para a planta baixa mesmo, o planejamento. Porque, gente, um ensino de qualidade não acontece por acaso, não cai do céu. Do mesmo jeito que um prédio não surge do improviso, uma aula que funciona é resultado de um projeto bem pensado, meticuloso, feito com intenção. E essa planta baixa, segundo o Libânio, tem 5 elementos que são essenciais e que se conectam. Vamos lá. Primeiro, a análise da realidade, que é o diagnóstico, sabe? Quem são os estudantes, onde a gente está. Segundo, objetivos claros. Beleza, para onde a gente quer ir? O que se espera que os alunos alcancem? A partir daí fica mais fácil. Terceiro, a seleção de conteúdo relevante. Quarto, a escolha de métodos estratégicos, ou seja, como ensinar isso. E por último, mas não menos importante, a avaliação contínua, como a gente vai medir o progresso. O ponto-chave aqui não é criar um roteiro engessado, uma camisa de força. A ideia é garantir que cada passo seja pensado, que tenha um porquê. É um ciclo super lógico e muito poderoso. Entramos agora na caixa de ferramentas do professor. E o subtítulo já diz a importância de escolher os métodos e materiais certos. Porque é o seguinte, nenhum arquiteto, nenhum mestre de obras constrói um prédio inteiro usando uma ferramenta só, né? Um martelo, por exemplo. Um grande professor também tem que ter uma caixa de ferramentas bem cheia, bem diversificada. E a verdadeira mágica, a habilidade mesmo, tem saber exatamente qual ferramenta usar para cada tarefa. Olha só algumas dessas ferramentas que a gente tem na caixa. A aula expositiva, aquela mais tradicional, é ótima para introduzir um assunto novo, para organizar as ideias. Aí tem o trabalho em grupo, que é essencial para desenvolver colaboração, para aprender a trabalhar junto. Tem a elaboração conjunta, que é fantástica, onde o professor e alunos vão construindo o conhecimento juntos, no diálogo. E, claro, o trabalho independente, para criar autonomia e responsabilidade. O segredo, na maioria das vezes, é saber combinar tudo isso, usar cada coisa na hora certa. E escolher a ferramenta certa faz uma diferença real, viu? Dá uma olhada nesses dados.
O uso de recursos visuais, por exemplo, pode aumentar o engajamento em até 85%. Quando se usa vários recursos diferentes, a retenção da informação melhora em 60%. E aulas que usam tecnologia interativa, nossa, chegam a ter 90% de aprovação dos alunos. Ou seja, isso aqui não é só uma opinião, é a evidência do poder que uma caixa de ferramentas bem usada tem. Beleza? Vamos para a próxima etapa. A avaliação como bússola. O subtítulo é perfeito. Mais que um teste, é uma ferramenta de orientação. Pensa comigo, a construção está andando, o prédio está subindo, mas como o arquiteto sabe se está tudo no prumo, se está no caminho certo? Com a avaliação. Só que aqui a gente precisa mudar um pouco a nossa ideia do que avaliar significa. Não é só sobre a prova no final do bimestre para dar uma nota. A avaliação, na verdade, é como uma bússola que guia a viagem inteira, tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinando. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, tem a avaliação sumativa. O propósito dela é certificar, dar uma nota no final. É o teste no fim da unidade. O foco dela são os resultados. É a linha de chegada. Do outro lado, tem a avaliação formativa. O propósito dela é melhorar a aprendizagem. Ela acontece durante o processo. O foco é dar feedback e orientar. Ela é a bússola. A ideia da formativa não é carimbar um resultado, mas sim dar dicas e ajustar a rota o tempo todo para garantir que todo mundo chegue bem no destino. E isso nos leva ao ponto principal de uma boa avaliação. O grande objetivo é transformar os erros em oportunidades de crescimento, e não em carimbos de fracasso. Numa cultura de avaliação que funciona, errar não é o fim da linha, muito pelo contrário. O erro é um dado super valioso. É uma pista que mostra exatamente, olha, é aqui que a gente precisa trabalhar mais. A avaliação, então, serve para dar um empurrão para o crescimento, e não para apontar o dedo para o fracasso. Chegamos na parte final. A estrutura viva. A conexão humana que une tudo. Pensa bem, a gente já tem a fundação, a planta baixa, a caixa de ferramentas. Mas o que dá liga em tudo isso? O que transforma um monte de tijolo e cimento, um projeto no papel, numa casa de verdade, num lugar vivo e acolhedor? É a conexão humana. É a relação entre o professor e quem está aprendendo. Essa relação é tipo a argamassa, sabe? Aquela que une os tijolos e deixa a parede forte. Sem esses ingredientes, a estrutura mais bem planejada do mundo pode desmoronar. E quais são eles? Respeito mútuo, que tem que vir dos dois lados, diálogo aberto de verdade, confiança genuína, empatia, que é se colocar no lugar do outro, e por fim a tal da autoridade democrática. E atenção aqui, isso não tem nada a ver com autoritarismo. E essa citação, que é inspirada no pensamento do Libânio, resume essa ideia perfeitamente. A verdadeira autoridade não é aquela imposta na base da força ou do medo. Ela é conquistada. Conquistada através do conhecimento, da competência profissional e do compromisso ético. Ou seja, a autoridade do professor não vem do poder de dar nota ou de mandar calar a boca. Ela nasce da competência, do respeito que se demonstra e daquele compromisso real, de verdade, com a aprendizagem de cada um ali na sala. E assim, a gente volta para a nossa imagem do começo. No fim das contas, um grande professor não é só um repassador de conteúdo. Ele é um arquiteto. Um designer de experiências de aprendizagem que constrói, de propósito, com intenção, pontes. Pontes para que os estudantes possam atravessar para um mundo de mais conhecimento, de pensamento crítico e de uma participação mais ativa na sociedade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se ensinar é mesmo essa arte da arquitetura, como é que a gente garante que todo professor tenha em mãos a planta baixa, as ferramentas e o apoio necessários para construir não só boas aulas, mas para construir futuros? Fica aí a reflexão.